sol ardia sobre o Rio de Janeiro, tingindo de dourado as arquibancadas do Maracanã, onde a multidão se agitava em uma onda de energia que só o futebol brasileiro sabe criar. Era dia de clássico, um embate da seleção contra um rival histórico, e o estádio pulsava com cânticos, bandeiras verde-amarelas tremulando como asas de um pássaro gigante e a vibração de milhares de corações ansiosos por ver a bola rolar. Entre o mar de camisas, gritos e risadas, uma figura pequena e quase invisível se movia com cuidado pelas escadas das arquibancadas populares. Era Lucas, um menino de 15 anos, magro, com a pele queimada pelo sol carioca, carregando uma bolsa térmica surrada cheia de cocos verdes que ele mesmo cortava com um facão velho. Vestia uma camiseta desbotada do Flamengo, calça jeans remendada e um par de chinelos gastos que já haviam visto mais ruas do que ele gostaria de contar. A bolsa, pendurada em um ombro só, balançava a cada passo, e o peso parecia mais do que apenas físico. Era o peso de uma vida inteira de luta, de madrugadas acordando antes do sol para ajudar a mãe, de sonhos que pareciam grandes demais para alguém como ele. Lucas caminhava devagar, com um olhar baixo, murmurando quase como um mantra: água de coco fresquinha, R$ 5. Sua voz, tímida, mal conseguia competir com o rugido da torcida, e a maioria dos torcedores passava por ele sem nem notar sua presença. Alguns o olhavam com desdém, outros com indiferença, e os mais gentis apenas balançavam a cabeça, dizendo um não, valeu apressado antes de voltar os olhos para o campo. Ninguém parava para enxergar o menino por trás da bolsa térmica. Ninguém via os olhos castanhos cheios de histórias que ele carregava, histórias de noites ajudando a mãe a vender salgados na feira, de contas atrasadas, de uma avó doente que precisava de remédios caros. Ninguém sabia, mas aquele dia era diferente para Lucas. Era a primeira vez que ele conseguia entrar no Maracanã para vender. Ele havia juntado cada centavo para comprar os cocos, e a mãe, com lágrimas nos olhos, tinha dado a ele a bolsa térmica como um amuleto de esperança, dizendo: vai com fé, meu filho, hoje pode ser o seu dia. Lucas segurava firme a alça da bolsa, como se soltar. Lá fosse perder a única coisa que o mantinha de pé. Cada passo era um esforço para não se sentir deslocado naquele lugar onde todos pareciam tão cheios de vida, tão pertencentes ao momento. Os vendedores oficiais, com seus uniformes coloridos, o empurravam sem cerimônia, e os seguranças o ignoravam, como se ele fosse apenas mais um pedaço da paisagem. Mas no meio daquele caos, alguém o notou. Sentado em um canto reservado das arquibancadas, com um boné preto puxado sobre o rosto e óculos escuros escondendo os olhos, Ronaldinho Gaúcho observava tudo em silêncio. Ele não estava em campo naquela noite. Uma lesão no tornozelo o mantinha afastado, mas ele insistira em estar ali, não como estrela, mas como um torcedor que sentia o dever de apoiar os companheiros. Ninguém no estádio parecia ter notado sua presença, e isso lhe dava uma liberdade rara, um momento para ser apenas Ronaldo, o menino de Porto Alegre que um dia sonhou com o Maracanã. Foi então que ele viu Lucas. Não foi só o jeito desajeitado como o menino segurava a bolsa ou a maneira como sua voz tremia ao oferecer os cocos. Foi algo mais profundo, um eco do passado, um aperto no peito que o fez parar de ouvir o barulho da torcida por um instante. Ronaldinho se endireitou na cadeira, tirou os óculos e fixou o olhar no garoto. Era como se o tempo tivesse voltado, como se ele estivesse vendo a si mesmo aos 15 anos, correndo pelas ruas com uma caixa de isopor cheia de suco para vender, enfrentando olhares que o diminuíam, mas nunca desistindo. O coração de Ronaldinho bateu mais forte. Ele não sabia explicar, mas algo naquela figura frágil, naquele menino que parecia carregar o mundo nos ombros, o puxava como um ímã. Lucas, alheio ao olhar que o seguia, continuou descendo as escadas, oferecendo seus cocos com uma persistência silenciosa. Ele parou perto de um grupo de amigos que riam alto, segurando cervejas e gritando pelo nome de Neymar. Água de coco, fresquinha, disse, levantando a voz um pouco mais, mas o grupo nem virou o rosto. Um deles, sem querer, esbarrou na bolsa de Lucas, quase derrubando um coco. Cuidado, moleque, disse o homem com um tom de irritação, como se Lucas fosse uma pedra no caminho. O menino pediu desculpas, baixando a cabeça, e seguiu em frente, engolindo a vergonha que já era parte do seu dia a dia. Ele não podia parar, não podia deixar que aquelas pequenas humilhações o derrubassem. Cada coco vendido era um passo para pagar o aluguel atrasado, para comprar os remédios da avó, para provar à mãe que ele podia ajudar. Mas por dentro, Lucas sentia o peso de ser invisível.
de ser apenas mais um entre tantos, de saber que, para a maioria, ele não era nada além de um vendedor ambulante. Ronaldinho, ainda sentado, não tirava os olhos dele. Ele via além da bolsa térmica, além da camiseta desbotada, via a luta, a coragem, o orgulho escondido naquele menino que se movia com uma dignidade que poucos notariam. De repente, sem pensar muito, Ronaldinho se levantou. O movimento chamou a atenção de um segurança próximo que se aproximou rapidamente, mas ele fez um gesto firme com a mão. Deixa comigo, disse, com aquela voz calma, mas cheia de autoridade, que fazia qualquer um obedecer sem questionar. Ele desceu as escadas lentamente, com o boné ainda cobrindo parte do rosto, seguindo Lucas, que agora estava parado em um canto, reorganizando os cocos na bolsa. O menino parecia cansado, mas não derrotado. Ronaldinho parou a poucos metros e, com um sorriso que misturava nostalgia e curiosidade, chamou: Ei, garoto, me vende um coco aí? Lucas virou-se devagar, acostumado a ouvir pedidos apressados. Ele não reconheceu o homem à sua frente não de imediato. Para ele, era apenas mais um cliente, talvez alguém querendo negociar o preço. R$ 5, senhor, respondeu, com a voz rouca de tanto gritar. Ele abriu a bolsa, pegou um coco e começou a cortar, com o facão, com a habilidade de quem fazia isso desde os 10 anos. Ronaldinho observava cada movimento, cada detalhe, a forma como Lucas segurava o facão, o cuidado com que colocava o canudo, a maneira como seus olhos evitavam contato direto, como se temesse ser julgado. Quando Lucas entregou o coco, Ronaldinho pegou o dinheiro no bolso, mas não entregou de imediato. Ele ficou olhando o menino, estudando seu rosto, como se tentasse decifrar algo. Como você se chama? Perguntou, com uma suavidade que pegou Lucas desprevenido. Lucas, respondeu o menino, hesitante, sem entender por que aquele homem queria saber seu nome. Normalmente as pessoas só queriam o coco e nada mais. Lucas, repetiu Ronaldinho, como se testasse o som da palavra. Ele sorriu, mas havia algo nos seus olhos. Uma mistura de saudade, de dor, de reconhecimento. Você me lembra alguém, sabia? Alguém que eu fui há muito tempo. Lucas franziu a testa, confuso. Ele não estava acostumado com esse tipo de conversa. Geralmente os clientes eram diretos, às vezes rudes, nunca humanos. Desculpa, senhor, eu não entendi, disse, segurando a bolsa com mais força, como se ela fosse sua proteção contra aquele momento estranho. Ronaldinho deu um passo à frente, ainda segurando o coco. Eu cresci como você, garoto. Vendendo suco, correndo atrás, levando não de todo mundo. Sei como é sentir que ninguém te vê. As palavras caíram sobre Lucas como uma brisa inesperada, quente e ao mesmo tempo reconfortante. Ele não sabia o que responder, mas pela primeira vez sentiu que alguém o enxergava, não como um vendedor, mas como uma pessoa. Ele olhou melhor para o homem à sua frente, e então algo clicou. O sorriso, os olhos brilhantes, o jeito descontraído, ele já tinha visto aquele rosto em pôsteres, na TV, em propagandas. Seu coração disparou. Você é o Ronaldinho? Perguntou, com a voz tremendo de incredulidade. Ronaldinho riu, aquele riso largo que encantava o mundo, e tirou o boné, revelando o rosto que todos conheciam. Sou só o Ronaldo agora, tá? Nada de Ronaldinho aqui. Lucas deu um passo para trás, quase derrubando a bolsa. Ele não conseguia acreditar. Por que uma lenda como Ronaldinho Gaúcho estava ali falando com ele, comprando seu coco, olhando para ele como se ele fosse alguém importante? Por quê? Por que você está falando comigo? Perguntou Lucas, com a voz quase sumindo. Ronaldinho tomou um gole do coco. Fechou os olhos por um segundo, como se saboreasse mais do que apenas a água. Porque você me fez lembrar de onde eu vim, garoto. E porque ninguém merece passar por um lugar como esse sem ser notado. Lucas sentiu um nó na garganta. Ele não estava acostumado com isso, com alguém parando, olhando, ouvindo. Ele queria dizer algo, mas as palavras não vinham. Ronaldinho, percebendo o desconforto do menino, colocou a mão no ombro dele. Com cuidado, como quem sabe o peso de um toque. Vem comigo um segundo. Vamos sair um pouco desse barulho. Sem esperar resposta, Ronaldinho começou a caminhar em direção a uma área mais reservada do estádio, um setor VIP onde apenas pessoas com pulseiras especiais podiam entrar. Lucas hesitou, olhando para a bolsa térmica, para os cocos que ainda precisava vender. Mas, e as minhas coisas? Eu preciso vender, minha mãe está esperando o dinheiro. Ronaldinho parou, virou-se e olhou diretamente nos olhos do menino. Hoje você não vai precisar se preocupar com isso. Confia em mim. Havia algo na voz dele, uma mistura de firmeza e carinho, que fez Lucas baixar a guarda.
Ele segurou a bolsa com mais força e seguiu Ronaldinho, sentindo-se como se estivesse entrando em um sonho. O caminho até a área VIP era como atravessar um portal para outro mundo. As escadas davam lugar a corredores largos, com ar-condicionado, telas gigantes mostrando o jogo e pessoas vestidas com roupas que pareciam custar mais do que tudo que Lucas já teve na vida. Ele sentia os olhares, alguns curiosos, outros desdenhosos, cravados nele enquanto caminhava ao lado de Ronaldinho. Quem era aquele menino com uma bolsa térmica velha, andando com uma lenda do futebol? Os seguranças não disseram nada, bastava um aceno de Ronaldinho para que todas as portas se abrissem. Quando chegaram ao setor VIP, Lucas parou na entrada, com os pés grudados no chão. Eu não posso entrar aí. Não é o meu lugar, disse com a voz baixa, quase envergonhada. Ronaldinho virou-se, com aquele sorriso que parecia iluminar tudo ao redor. O seu lugar é onde você decide estar, Lucas. E agora você tá comigo, então relaxa. Ele colocou a mão nas costas do menino, guiando-o para dentro com uma naturalidade que desarmava qualquer resistência. O setor VIP era um contraste gritante com as arquibancadas populares. Havia sofás confortáveis, garçons circulando com bandejas de petiscos e uma vista perfeita do campo. Lucas se sentia como um peixe fora d'água, segurando a bolsa térmica como se fosse um escudo. Ele via as pessoas ao redor, homens de terno, mulheres com joias brilhantes, todos parecendo pertencer a um universo que ele só conhecia pela TV. Alguns o olhavam de soslaio, outros cochichavam, e Lucas sentia o peso de cada olhar. Ronaldinho, no entanto, parecia alheio a tudo isso. Ele se sentou em uma cadeira, apontou para outra ao lado e disse: "Senta aí, garoto. Vamos conversar um pouco." Lucas obedeceu, ainda segurando a bolsa, como se soltar lá fosse admitir que ele pertencia àquele lugar. Ronaldinho tomou outro gole do coco, olhou para o campo onde os jogadores começavam a aquecer e depois virou-se para Lucas. "Me conta, qual é o seu sonho? Digo, além de vender coco e ajudar sua mãe." A pergunta pegou Lucas desprevenido. Ele não estava acostumado a falar sobre sonhos. Na favela onde morava, sonhar era um luxo, algo que vinha depois de pagar as contas, depois de sobreviver. Ele hesitou, mexendo no canudo do coco que Ronaldinho segurava. Eu gosto de cozinhar. Quero ser chefe de cozinha, sabe? Fazer comida boa, tipo pão de queijo, feijoada, coisas que minha mãe me ensinou. Talvez um dia ter um carrinho de comida ou quem sabe um restaurante pequeno." Ele riu, meio envergonhado, como se o sonho fosse grande demais para alguém como ele. Ronaldinho o ouviu com atenção, sem desviar o olhar. "Cozinhar é arte, sabia? É como jogar bola. Você tem que sentir, tem que botar o coração naquilo. Minha mãe fazia um acarajé que, meu Deus, parecia magia. E eu via ela colocando amor em cada bolinho, mesmo quando a gente não tinha quase nada em casa." Lucas sorriu, pela primeira vez sem timidez. Ele conhecia aquele tipo de amor, o amor que a mãe dele colocava nos salgados que vendia na feira, mesmo nas noites em que chorava por causa das contas. "Minha mãe também é assim. Ela faz coxinha com um recheio que todo mundo elogia, mas a gente nunca tem dinheiro para fazer mais." Ronaldinho assentiu, como se entendesse cada palavra. "Sabe, Lucas, eu cresci em um lugar onde todo mundo dizia que eu não ia ser nada. Meu pai trabalhava como soldador, minha mãe costurava para fora, e eu corria atrás de bola em campo de terra, vendendo suco nas esquinas para ajudar em casa. Mas eu tinha um sonho, e ninguém podia tirar isso de mim." Lucas olhou para ele, admirado. Ele sabia quem era Ronaldinho, o cara que fazia mágica com a bola, que ganhou o mundo com um sorriso no rosto. Mas ouvir ele falar assim, como se fosse só mais um garoto da rua, era diferente. "Mas você é o Ronaldinho. Você já nasceu com esse talento, né?" disse Lucas, quase como uma pergunta. Ronaldinho riu alto, balançando a cabeça. "Talento? Talento é só o começo, garoto. O resto é trabalho. É acreditar mesmo quando ninguém acredita em você. E é saber que às vezes o que te faz seguir em frente não é o gol, mas as pessoas que te amam, que te esperam em casa." Lucas baixou o olhar, pensando na mãe, na avó, na casa simples onde moravam, com paredes descascadas e um fogão velho que era o coração da família. Ele queria dizer algo, mas o barulho da torcida explodiu de repente, anunciando o início do jogo. As luzes do estádio brilharam mais forte, e o campo ficou vivo com os jogadores correndo. Ronaldinho apontou para o gramado. "Olha só, Lucas. Isso aqui é lindo, mas sabe o que é mais importante? O que está dentro de você. O que te faz levantar todo dia e carregar essa bolsa." Lucas sentiu um calor no peito, como se aquelas palavras acendessem algo que ele nem sabia que existia.
Ele olhou para Ronaldinho, depois para o campo, e pela primeira vez sentiu que talvez, só talvez, ele também pudesse ter um lugar no mundo. Ronaldinho se inclinou para frente, com um brilho nos olhos. Hoje você não é só um vendedor de coco, tá? Hoje você tá aqui comigo e isso já é uma história para contar. E eu te prometo, garoto, essa história não termina aqui. Lucas não sabia o que o futuro reservava, mas naquele momento, com Ronaldinho ao seu lado e o Maracanã vibrando ao fundo, ele sentiu pela primeira vez que era mais do que invisível. Ele era Lucas, o menino que carregava sonhos tão grandes quanto o estádio, e alguém, uma lenda, tinha parado para enxergá-lo. O jogo terminou com uma vitória apertada da seleção brasileira, e o Maracanã explodia em gritos e aplausos, com as bandeiras verde e amarelas dançando sob as luzes do estádio. A multidão começava a se dispersar, mas Lucas ainda sentia o coração acelerado, como se o mundo ao seu redor tivesse mudado de ritmo. Ele caminhava ao lado de Ronaldinho Gaúcho, segurando a bolsa térmica agora leve, com apenas alguns cocos sobrando. A pulseira VIP no seu pulso parecia um objeto estranho, como se não pertencesse a ele. Mas cada passo ao lado da lenda do futebol o fazia sentir que, por aquela noite, ele era mais do que apenas um menino da favela. Ronaldinho, com o boné novamente cobrindo parte do rosto, parecia alheio ao caos ao redor. Ele caminhava com uma calma que contrastava com a energia frenética do estádio, como se soubesse exatamente para onde estava indo. "Vem comigo, garoto", disse ele, com aquele sorriso que parecia carregar o sol. "A noite ainda não acabou." Lucas hesitou, olhando para a bolsa. "Mas minha mãe está esperando. Eu preciso voltar para casa." Ronaldinho parou, virou-se e colocou a mão no ombro do menino. "Você vai voltar, tranquilo. Mas antes, que tal a gente fazer algo diferente? Algo que você gosta?" Lucas franziu a testa, confuso. "Diferente como?" Ronaldinho riu, com aquele brilho travesso nos olhos. "Você disse que quer ser chefe de cozinha, né? Então vamos cozinhar." O menino arregalou os olhos, sem saber se era uma brincadeira. Cozinhar? Com Ronaldinho Gaúcho? No meio da noite? Depois de um jogo no Maracanã? Parecia um sonho tão absurdo que ele quase riu. Mas Ronaldinho já estava andando, guiando-o por um corredor lateral do estádio, longe das câmeras e dos olhares curiosos. Eles saíram por uma saída discreta, onde um carro simples aguardava. Nada de limusines ou seguranças armados. Apenas um motorista que cumprimentou Ronaldinho com um aceno familiar. "Para onde, chefe?" perguntou o homem. Ronaldinho olhou para Lucas e piscou. "Pro Zé, aquele boteco na Lapa. O garoto aqui merece uma noite especial." Lucas entrou no carro, ainda segurando a bolsa como se fosse sua âncora, enquanto tentava processar o que estava acontecendo. A Lapa, com suas luzes coloridas e o som do samba ecoando pelas ruas, era um lugar que ele conhecia bem, mas nunca como cliente, apenas como vendedor, passando pelas calçadas lotadas, oferecendo seus cocos. Agora, ali estava ele, no banco de trás de um carro, ao lado de um dos maiores ídolos do Brasil, indo para um boteco como se fosse a coisa mais natural do mundo. O trajeto foi rápido, e logo eles chegaram a um pequeno bar chamado Boteco do Zé, um canto escondido entre as ruas vibrantes da Lapa. O lugar era simples, com mesas de madeira, cadeiras de plástico e um cheiro de fritura que misturava coxinhas, bolinhos de aipim e cerveja gelada. O dono, um homem robusto com um avental manchado, abriu um sorriso enorme ao ver Ronaldinho. "Ô, Ronaldo, tô pensando que tu esqueceu da gente", brincou, dando um abraço caloroso no jogador. Ronaldinho riu e apontou para Lucas. "Zé, esse é o Lucas. Ele é o cara da noite. E hoje a gente vai botar a mão na massa, literalmente." O dono do bar olhou para Lucas, curioso, mas sem julgamento. "Beleza, moleque. O que vocês querem fazer?" Lucas, ainda atordoado, não sabia o que dizer. Ronaldinho tomou a frente. "O garoto aqui é fera na cozinha. Vamos fazer umas coxinhas, do jeito que a mãe dele ensinou. E eu vou ajudar, mas não se preocupa, Zé. Eu não vou queimar o teu fogão." O dono riu alto, e Lucas não pôde evitar um sorriso tímido. Ele nunca imaginou que estaria em um boteco, prestes a cozinhar com uma lenda do futebol. Zé os levou até a cozinha nos fundos, um espaço apertado, mas cheio de vida, com panelas empilhadas, um rádio tocando pagode baixinho e um fogão velho que parecia ter histórias para contar. Ronaldinho tirou o boné, arregaçou as mangas e olhou para Lucas com um entusiasmo infantil. "Me diz, chefe, por onde a gente começa?" Lucas hesitou, mas o ambiente familiar da cozinha, o cheiro de alho e cebola, o som do óleo chiando, o fizeram relaxar. Ele começou a explicar, com a voz ganhando confiança a cada palavra.
Primeiro, a gente faz o recheio. Minha mãe usa frango desfiado com bastante tempero. Cebola, alho, tomate, um pouco de pimenta se quiser dar um toque. Ronaldinho ouvia com atenção, como se fosse um aluno aprendendo com um mestre. Ele pegou uma faca e começou a picar cebolas, com uma habilidade surpreendente para quem era mais conhecido por dribles do que por cortes. Minha mãe fazia assim também, disse ele, enquanto jogava as cebolas na panela. Ela botava um segredo no recheio, um tiquinho de manjericão que fazia toda a diferença. E olha que a gente não tinha muito para trabalhar na época. Lucas sorriu, sentindo uma conexão que ia além das palavras. Ele começou a mexer o frango na panela, enquanto Ronaldinho preparava a massa, misturando farinha com caldo quente, como se já tivesse feito isso 1000 vezes. O menino observava, impressionado, como Ronaldinho se movia com a mesma leveza que tinha no campo, transformando a cozinha em um palco onde cada movimento era uma dança. Enquanto trabalhavam, Ronaldinho começou a contar histórias da sua infância em Porto Alegre, de como ele e o irmão corriam para vender suco nas feiras, de como a mãe deles brigava quando ele derramava tudo por acidente, de como o futebol era a única coisa que o fazia esquecer as dificuldades. Mas sabe, Lucas, o que me marcou mais não foi a bola, foi minha mãe. Ela nunca desistiu, mesmo quando a gente não tinha nada, e eu vejo isso em você. Você carrega essa força. Lucas parou de mexer a panela por um segundo, sentindo as palavras de Ronaldinho como um abraço invisível. Ele nunca tinha pensado nisso assim. Para ele, vender cocos, ajudar a mãe, era só o que precisava ser feito. Mas agora, ouvindo Ronaldinho, ele começava a enxergar que havia algo maior na sua luta, algo que o tornava mais do que apenas um menino tentando sobreviver. Minha mãe também é assim, disse Lucas com a voz baixa. Ela sempre diz que, enquanto a gente tiver um ao outro, nada pode nos derrubar. Ronaldinho assentiu, com um olhar que misturava orgulho e saudade. Então você já tem o maior tesouro, garoto. O resto é só detalhe. Eles continuaram cozinhando, moldando as coxinhas com cuidado, rindo quando Ronaldinho fez uma com formato torto e brincando sobre quem fritaria melhor. O cheiro do recheio quente encheu a cozinha, e Zé, que observava de longe, não resistiu e se aproximou, provando um pedaço de frango. Tá melhor que o meu, moleque, disse, rindo. E Lucas sentiu um orgulho que nunca tinha sentido antes. Quando as coxinhas ficaram prontas, eles se sentaram em uma mesa no canto do boteco, com uma travessa fumegante à frente. Ronaldinho pegou uma coxinha, deu uma mordida e fechou os olhos, como se estivesse saboreando um pedaço da própria infância. Caramba, Lucas, isso aqui é de verdade. Sabe aquele gosto que te leva de volta para casa? É isso. Lucas provou uma também, e por um momento, o mundo lá fora, o Maracanã, a favela, as contas atrasadas, desapareceu. Era só ele, Ronaldinho, e o sabor de algo que eles tinham criado juntos. O boteco estava cheio agora, com clientes entrando e saindo, o som do pagode ficando mais alto, mas ali naquela mesa, parecia que o tempo tinha parado. Ronaldinho olhou para Lucas e tirou um pequeno caderno do bolso, junto com uma caneta. Tá na hora de um presente, disse ele com um tom sério, mas gentil. Ele começou a escrever no caderno, com uma letra cuidadosa, e Lucas observava, curioso. Quando terminou, Ronaldinho entregou o caderno ao menino. Abre. Lucas abriu e leu as palavras rabiscadas na primeira página. Lucas, nunca deixe ninguém dizer que seu sonho é pequeno. Você é maior que o Maracanã. E se precisar de um empurrão para chegar lá, me chama Ronaldo. Abaixo, havia um número de telefone e o contato de uma escola de culinária no Rio com uma nota. Já falei com eles. Eles vão te receber. Lucas sentiu os olhos arderem, mas segurou as lágrimas. Ele olhou para Ronaldinho, sem saber o que dizer. Por quê? Por que você está fazendo isso por mim? Eu sou só um cara vendendo coco. Ronaldinho se inclinou para a frente, com uma expressão que misturava firmeza e ternura. Porque eu já fui você, Lucas. E porque alguém, um dia, me deu uma chance. Agora é minha vez de fazer o mesmo. E olha, você não é só um cara vendendo coco. Você é Lucas, o cara que vai fazer coxinhas que o mundo inteiro vai querer provar. O menino sorriu, um sorriso que vinha do fundo da alma. E pela primeira vez em muito tempo, ele sentiu que seu sonho não era ridículo, que talvez ele pudesse ser mais do que a vida tinha lhe dito até agora. Ronaldinho pediu outra rodada de coxinhas para os clientes do boteco, dizendo que era por conta dele, e o lugar se encheu de risadas e brindes. Lucas, ainda segurando o caderno, sentiu uma leveza que não conhecia. Ele olhou para Ronaldinho, que agora conversava com o Zé como se fosse um velho amigo, e pensou na mãe, na avó
na casa simples que o esperava. Ele queria contar tudo isso para elas. Queria mostrar que, por uma noite, ele tinha sido mais do que invisível. Quando a noite avançou, Ronaldinho se ofereceu para levar Lucas para casa. O menino hesitou, mas aceitou, sabendo que sua mãe ficaria preocupada se ele demorasse mais. No carro, o silêncio era confortável, como se os dois já se conhecessem há anos. Lucas segurava o caderno contra o peito, como se fosse um tesouro. Sabe, garoto, disse Ronaldinho, olhando pela janela. O futebol me deu muita coisa, mas momentos como esse, com você, são o que realmente importa. Me faz lembrar porque eu comecei. Lucas olhou para ele com os olhos brilhando. Obrigado, Ronaldo. Eu nunca vou esquecer essa noite. Ronaldinho sorriu e bagunçou o cabelo do menino. Nem eu, chefe. Quando o carro parou na entrada da favela, Lucas desceu, ainda segurando a bolsa térmica e o caderno. Ele olhou para trás, vendo Ronaldinho acenar antes de o carro desaparecer na esquina. Sob as luzes fracas da rua, ele abriu o caderno novamente, releu as palavras e sentiu algo novo crescer dentro de si. Uma certeza de que, mesmo que o caminho fosse longo, ele não estava mais sozinho. Ele caminhou para casa, com o coração leve e a cabeça cheia de ideias, sabendo que aquela noite tinha plantado uma semente que mudaria sua vida para sempre.